Olá, sabe aqueles choques geopolíticos globais que parecem super distantes da gente? Pois é, os efeitos deles chegam bem rápido aqui no mercado brasileiro. Hoje a gente vai entender como esse cenário de conflito lá fora pode criar, ao mesmo tempo, riscos bem sérios e também algumas oportunidades únicas no mundo dos fundos imobiliários. Pois é, essa frase aqui define tudo. Não estamos falando de uma oscilação comum do dia a dia, sabe? O que acontece entre gigantes como o UE e Irã é um evento de outra magnitude. Tem implicações muito, mas muito profundas para os mercados no mundo todo e, claro, para os nossos investimentos aqui no Brasil. E para a gente organizar essa conversa, vamos seguir este roteiro, ok? Primeiro, entender o tamanho desse choque global. Depois, como ele bate direto nos FIIs. Em seguida, o mais interessante. Vamos procurar as oportunidades, pensar numa estratégia e, por fim, dar uma olhada no que pode vir pela frente. Então vamos lá, começando pelo começo. Uma escalada num conflito desses dispara uma reação em cadeia no mundo todo. É a clássica aversão ao risco. Os mercados já agem quase que por instinto, sabe? E o epicentro de tudo, o coração geográfico e econômico do problema, é esse aí, o Estreito de Hormuz. Pensa nele como se fosse uma artéria vital da economia mundial. Qualquer probleminha ali, qualquer bloqueio, já faz o preço da energia subir no mundo todo e acende um alerta gigante de inflação no planeta inteiro. E as consequências vêm na hora, bolsas caindo forte, o dólar se fortalecendo porque todo mundo corre para ele como um porto seguro, petróleo disparando e uma fuga geral de qualquer coisa que pareça arriscada. O mercado chama isso de reprecificação de risco. Basicamente, o medo entra em cena. Beleza, mas como é que tudo isso aterrissa aqui no Brasil? Os fundos imobiliários acabam sendo bem sensíveis porque uma crise desse tipo mexe com três pilares de uma vez só: juros, inflação e a percepção de risco dos investidores. O primeiro impacto é o mais óbvio. Petróleo mais caro significa inflação batendo na porta. E isso faz com que os bancos centrais, inclusive o nosso aqui no Brasil, pensem 2, 3, 4 vezes antes de cortar os juros. Só essa expectativa de juros mais altos, ou que pelo menos não vão cair, já é suficiente para mexer com o mercado de FIIs. O segundo impacto é a tal da fuga de capital. Em momentos de incerteza lá fora, o investidor estrangeiro tende a tirar dinheiro de mercados que ele considera mais arriscados, como o Brasil. Isso pressiona a nossa bolsa como um todo e acaba afetando ainda mais os FIIs, que, no geral, têm menos liquidez que as ações. E para fechar essa conta dos problemas, o terceiro impacto. O crédito fica mais caro. Com o risco global lá em cima, o custo do dinheiro sobe. E isso atinge em cheio os fundos imobiliários que estão focados em desenvolver novos projetos e também aqueles que já trabalham mais alavancados, ou seja, com mais dívidas. Ok, já entendemos o cenário de risco, a parte, digamos, mais preocupante. Agora vamos virar a chave. Porque crises como essa quase nunca são só negativas. Elas costumam criar umas distorções, umas assimetrias no mercado que são muito interessantes para quem sabe olhar com calma. A pergunta de US$ 1.000.000 é exatamente essa. E a resposta curta, para não deixar ninguém ansioso, é sim, existem. E é justamente aqui que a análise fria e estratégica começa a se separar da reação de pânico da maioria. E a principal dessas distorções está aqui. De um lado, os FIs de tijolo, que são donos dos imóveis físicos e que geralmente sofrem quando a perspectiva de juros é de alta. Do outro lado, a gente tem os FIs de papel, que investem em dívida imobiliária. Muitos desses papéis são corrigidos pela inflação ou pela Selic, ou seja, se os juros e a inflação sobem, o rendimento deles pode subir junto. Vê a diferença? Então, se a gente for resumir, as oportunidades parecem se concentrar em três grandes áreas. Primeiro, os FIIs de papel, que podem até se dar bem nesse cenário. Segundo, procurar por fundos de tijolo de altíssima qualidade que foram penalizados no meio do pânico geral. Sabe quando tudo cai junto? Então. E terceiro, focar em segmentos mais defensivos, como galpões logísticos com contratos de aluguel bem longos. Certo, já vimos os riscos, já vimos onde podem estar as oportunidades, mas e aí? Como é que a gente age na prática? Essa é a parte mais importante, ter um roteiro de como agir e não simplesmente reagir ao calor do momento. O ponto-chave é ter um plano. Primeiro de tudo, controle a emoção. Vender no fundo do poço, no desespero, é o erro mais clássico do investidor. Segundo, rebalancear a carteira com inteligência. Talvez seja o momento de aumentar um pouco a posição em FIs de papel ou comprar aquele FI de tijolo excelente que ficou barato demais. Terceiro, qualidade acima de tudo. E quarto, ter caixa não é covardia, é estratégia. Te dá poder de fogo para aproveitar as oportunidades que podem aparecer se o mercado cair mais.
E para a gente fechar nosso raciocínio, vamos tentar olhar um pouco mais para frente. Ninguém tem bola de cristal, claro, mas pensar em alguns cenários possíveis ajuda a gente a se preparar melhor para o que vier. A gente pode desenhar 3 caminhos. Num cenário otimista, o conflito se acalma e o mercado respira aliviado, começando uma recuperação. Num cenário intermediário, a gente convive com essa tensão por mais tempo e aí o foco se volta totalmente para a renda, para os dividendos, e no cenário pessimista, bem, podemos ter mais turbulência no curto prazo, o que, por outro lado, poderia criar oportunidades de compra ainda mais incríveis pensando lá na frente. No fim das contas, a gente pode resumir toda essa nossa conversa de uma forma bem simples. O curto prazo, agora, é marcado pela dor, pela volatilidade, pelas quedas. Mas, se a gente olha para a história, são exatamente esses momentos de estresse que criam as melhores oportunidades para o longo prazo. Seja pelo potencial de renda com dividendos maiores, seja pela valorização das cotas quando a poeira baixar. Bom, se essa nossa conversa ajudou a iluminar um pouco as ideias nesse cenário que está bem complexo, um apoio é sempre muito bem-vindo para a gente continuar decodificando o mercado. E vamos terminar com uma reflexão. Em momentos assim, de pânico generalizado, a disciplina do investidor é mais testada ou é mais recompensada? Fica a pergunta. A história parece mostrar que, na verdade, uma coisa leva a outra. O teste rigoroso de hoje é o que gera a grande recompensa de amanhã. Obrigado pela companhia e até a próxima.